Olá, olá. Aqui é a Carol Portela, Fernando Scioli. E hoje, sem Mari Langoni, que Mari está com um probleminha pessoal, um probleminha de saúde, mas estamos aqui, nós duas, representando o podcast Nós, o Novo Eu, nesse quinto episódio. E hoje, a nossa temática, que foi sugerida por pessoas que seguem a Fernanda, @FernandaOrcioli no Instagram, sugeriram para a gente falar da importância do parceiro para a nossa evolução profissional. E aí, quando a gente fala parceira, parceira, é quem você está, quem está do teu lado, né, no dia a dia, aí, a importância dessas pessoas para a nossa evolução profissional. E aí, para a gente começar, como a gente sempre faz, a gente lê um textinho de introdução e aí a gente começa. Então, vou ler aqui um texto que eu amo, é de um autor desconhecido, mas que eu uso muito na minha vida, e falo principalmente até na minha vida profissional. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntas possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. Então, isso fala muito da nossa temática de hoje, fala da importância do outro para que a gente consiga chegar aonde a gente precisa, porque sozinha a gente não consegue fazer nada, a gente realmente precisa das pessoas junto com a gente. Fê, primeiro contextualiza o pessoal com a chegada dessa temática que a gente super abraçou, e a gente vai falar sobre a temática hoje. Mas conta pra gente como é que chegou essa temática para você. Um dos podcasts, acho que foi o terceiro podcast nosso, o segundo ou o terceiro, depois eu fiz um Reels com a gente comentando, e aí eu comentei alguma coisa do Fábio, enfim, do meu marido, da importância, né? Acho que você me fez alguma pergunta sobre carreira e tudo, e aí eu falei sobre ele apoiar, sobre ele entender, e aí uma pessoa me mandou um DM comentando isso, falando, vocês podiam falar sobre isso, sobre a importância do parceiro no relacionamento para o sucesso da mulher. No caso, era uma mulher que me escreveu, então ela comentou qual a importância de um parceiro para o sucesso de uma mulher. E eu achei uma temática super interessante, porque realmente é fundamental, né? E, assim, a gente vai acabar usando talvez parceiro, mas isso vale para parceiro, parceira, isso independe do gênero. Mas quando você constrói uma vida a dois, né? E você tem seus objetivos profissionais, enfim, ou até outros objetivos que sejam, pode ser uma triatleta, enfim, pode ser o objetivo que seja, o quanto é importante a pessoa que está do seu lado, ela comprar esse sonho com você e ela te ajudar a caminhar nele, né? Assim, não precisa ser o sonho da pessoa. Eu acho que também não é uma cobrança de temos que ter os mesmos sonhos sempre e sempre estarmos juntos fazendo uma mesma coisa. Eu não acho que é muito por esse lado. Pode até ser, mas o ponto fundamental é o quanto, talvez, até pensando ao contrário, né, você deixa de realizar sonhos, e eu já tive experiências em relacionamentos passados, porque o seu parceiro não está do seu lado, não te aplaude, não te incentiva, não te compreende, né? Sim. E essa questão do parceiro tá contigo, né, para o que der vier. Eu pessoalmente, eu ia falar que eu tenho sorte, mas eu não acredito em sorte. Então, assim, eu tive talvez o privilégio, acho que a gente recebe o que a gente precisa receber naquele momento. Então, eu acho que de todas as relações que eu tive, eu tenho duas que foram mais significativas, né, que foi o meu ex-marido e o meu marido atual, que são duas pessoas que realmente me incentivaram e me incentivam muito. Como eu falei, eu sempre falo aqui, né, o trabalho para mim é uma coisa muito importante, né, sempre foi muito importante na minha caminhada, na minha jornada. Um ponto. Eu sempre falo que se eu vivesse exclusivamente da maternidade, ou se eu fizesse alguma outra coisa que não tivesse o lado profissional inserido, eu não seria uma pessoa feliz, eu seria uma pessoa infeliz, né? Eu não seria uma boa mãe, né, se eu vivesse exclusivo da maternidade, não julgando. Eu tenho uma pessoa que eu amo mais do que tudo na minha vida, que é minha irmã, que fez essa opção, e é muito feliz, assim, e a gente super se respeita, mas eu, no meu caso, não. Então, a profissão sempre foi muito importante, e desde muito nova, né? Eu acho que isso a gente tem de muito parecido, né, Fê? A gente sempre, desde muito nova, a gente sempre trabalhou muito, a gente sempre correu atrás disso. Então, ainda como estagiária, ainda como muito nova, ainda na faculdade, foi quando eu conheci o meu ex-marido, e ele brincava comigo, né? Ele falava assim, eu não gosto da Carolina Portela, eu gosto da Carol.
porque para ele tinha uma divisão muito clara de eu profissional, que eu era aquela pessoa destemida e etc., e tinha a Carol, que era a pessoa que vivia com ele. E nos 14 anos de casamento, cara, ele realmente foi uma pessoa, um incentivador muito importante na minha vida, assim, no final do casamento, quando a gente estava, assim, acabando o casamento mesmo, né, depois de 14 anos, no final mesmo, eu virei para ele, eu falei isso para ele, assim, eu falei assim, eu tenho consciência de que eu só cheguei aqui porque você estava do meu lado, né, e quando a gente fala isso, porque você estava do meu lado, por quê? Porque, cara, o dia a dia e o casamento é muito difícil, né? Se a gente não compartilhar, e foi o que você falou, não precisa compartilhar dos mesmos sonhos, mas se a gente não compartilhar de uma mesma jornada, porque a jornada de cada um pode levar essas pessoas para sonhos distintos, mas a jornada é única, né? A gente está junto numa mesma jornada. Então, se não fosse o incentivo e etc., e o respeito que ele tinha de que isso era uma coisa importante para mim, que eu seria feliz, eu só seria feliz se eu tivesse essa jornada completa com um profissional junto. Então, isso foi muito, muito importante para eu chegar até onde eu estou, né? Eu acho que ele realmente, você deu os astros estiveram ao seu favor, assim, porque isso não é a regra, né, Carol? Assim, isso, na verdade, é a super exceção, assim. O perfil do seu ex-marido, ele é muito exceção de tudo que a gente vê por aí nos momentos atuais, né, assim. Até porque essa questão do parceiro, do respeito, ele tem o ponto do machismo, que ele é muito cruel. A minha experiência, por exemplo, foi absolutamente diferente da sua. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, e eu sempre tive problema em todos os meus relacionamentos, todos, exceto o Fábio, e esse certamente é um dos motivos de eu ter me casado com o Fábio e ter escolhido para ser parceiro da minha vida, mas eu já comecei a namorar o Fábio, já tinha 35 anos, então assim, dos meus, sei lá, 18, que foi quando eu comecei a trabalhar, aos meus 35, eu tive problemas em todos os meus relacionamentos, de níveis diferentes, mas sempre existia um machismo, de alguma maneira, de uma expectativa de que a casa estava faltando alguma coisa, a casa, não, porque você não falou com a funcionária, porque faltou o supermercado, porque... E estava eu e ele na mesma batida de trabalho, assim, sabe? Estava todo mundo vivendo naquela vida, 1000 horas por dia trabalhando, enfim, eu não tinha filhos, então já era um pouco mais fácil, mas mesmo que em algumas horas era, ai, que máximo, minha mulher trabalha muito, minha mulher está numa empresa internacional, porque eu, né, queria tirar essa onda quando estava na mesa de bar com os amigos, mas dentro de casa era, então, você trabalha muito, eu trabalho muito, que legal, olha, parabéns, você trabalha muito, mas você já foi no mercado, sabe? De alguma maneira, eu nunca sofri nenhum tipo de agressividade física, mas eu acho que esse machismo ele sempre me incomodou muito. Então, para mim, era uma luta muito grande, assim. Muito ciúme de viagem, eu sempre viajei muito a trabalho. Então, você vai onde? Você vai estar com quem? Você vai estar jantando com o cliente, mas quem é esse cara? Cara, esse cara é um cliente, acabou, entendeu? Assim, aí passa naquela questão de a minha mulher estar jantando em um restaurante em São Paulo com um homem. Não, né? Tipo, sua mulher não está jantando com um homem no restaurante em São Paulo. Sua mulher está trabalhando e faz parte do trabalho dela. Ela, em algum motivo, por uma questão de um relacionamento, porque ela está visitando alguma loja, porque ela está, enfim, fazendo alguma coisa. O que seria jamais questionável se fosse ao contrário, né? Que esse que é o ponto. Assim, se um homem, se o marido, ele vai viajar e ele sai para jantar, isso é normal, isso todo mundo comenta, né? Assim, as mulheres, nós comentamos na vida. Ah, meu marido está em São Paulo, está em Belo Horizonte, viajando a trabalho, ele deve estar jantando no restaurante lá com os clientes. Ponto, acabou a história. Se um homem, tipo, eu vejo que o Fábio, por exemplo, graças a Deus, eu demorei 35 anos, mas eu achei. Ele, quando fala, tipo, minha mulher está não sei aonde viajando, sempre rola uma zoação, sabe? Sempre, sua mulher está jantando. Sabe, é esse tipo de comportamento que é muito triste, né? E tem uma questão também financeira, assim, eu tive um relacionamento de muitos anos, em que quando a gente começou a namorar, ele ganhava muito mais do que eu, e com o passar dos anos, enfim, em algum momento do nosso relacionamento, eu passei a ganhar mais, meu salário era maior do que o dele. E o nosso relacionamento acabou. Não declaradamente, mas no dia que eu me lembro perfeitamente, no dia que eu cheguei em casa falando que eu tinha sido promovida, foi tipo, oi, mas você foi promovida, sabe assim, que não conseguiu nem, legal, parabéns, mas isso virou um problema, assim, tipo,
ele não conseguiu administrar isso, e o nosso relacionamento acabou, sabe? Então, e aí, por muitas vezes, muitas mulheres, e a gente mesmo se questiona, tipo, eu me questionei algumas vezes, tipo, será que precisa, sabe? Será que realmente eu preciso querer crescer tanto? Será que realmente eu preciso querer ser promovida? E eu me questionei isso em alguns momentos, sabe? E acabava que para mim era muito exaustivo, sabe? Era uma referência até que meu terapeuta faz muito, assim, para mim era muito exaustivo, como se eu tivesse o tempo inteiro remando, sabe, assim, porque o mercado de trabalho, você já trabalha muito, você já como mulher dentro de uma empresa, você já tem muitas lutas, se você quer ter uma carreira de sucesso, quer ser promovida, você tem outras lutas maiores, aí você chega em casa, você ainda tem uma luta, entendeu? Cara, isso era absolutamente exaustivo, então você tem um parceiro, que no meu caso agora, né, que realmente fala, vai, sabe? Quando eu ligo para ele exausta, tipo, tô viajando, tô em algum lugar, tô com saudade dos meus filhos, aí me culpa, aí vem, meu filho, choro, e ele fala, cara, você tá na jornada certa, tá tudo certo, sua filha vai morrer de orgulho de você, e tá tudo bem, sabe, assim. Então, isso muda a história da sua vida, né? Muda aumenta as suas chances de sucesso e deixa a vida um pouco mais leve também, sabe? Porque eu acho que nós mulheres acabamos nos cobrando o tempo todo, e até pela ausência, tipo, eu adoro viajar, mas eu também me sinto culpada às vezes de estar viajando, sabe? Tipo, tô longe, aconteceu uma coisa, minha filha não me vê nos X dias, não sei o quê. E você ter um parceiro do seu lado que fala, tá tudo bem, sabe? Então, uma das maiores angústias que eu tenho é como eu queria que as mulheres conseguissem ter um parceiro, uma parceira, enfim, que pudesse passar essa leveza, esse aplauso de tem que seguir, sabe? E não estou, gente, dizendo assim que é tudo maravilhoso, perfeito, que claro que não é. Né? Eu poderia fazer um pergaminho de críticas ao Fábio, tá? Só para deixar claro. Mas a gente está falando agora especificamente sobre trabalho, né? Sobre assim, esse apoio do parceiro na vida, nos sonhos da vida. E, enfim, e esse apoio ele me dá, né? Ele me dá. O Fê, a gente teve referências diferentes, assim, quando a gente olha para a nossa história familiar, né? No meu caso, o meu pai é um homem extremamente bem-sucedido, e a minha mãe, ela realmente, ela fez o papel daquela frase, né? Que hoje não faz mais o menor sentido, mas há uns anos atrás fazia, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Né? E a minha mãe realmente foi essa grande mulher, e ela foi uma mulher assim extraordinária no papel que ela tem, né? E ela tem muito orgulho do papel dela, eu tenho muito orgulho do papel dela também. No teu caso, você cresceu com a sua mãe muito ativa, né? A sua mãe sempre trabalhando muito, desde muito nova. Se não me engano, seus pais se conheceram assim, né? Nessa jornada de trabalho. Quando eu olho para trás, e aí trazendo um pouco da imagem, né? Quando eu lembro muito, né, da minha mãe dentro de casa, cuidando da gente, fazendo tudo. O meu pai ausente, tendo uma carreira profissional assim extraordinária, né? Eu sempre, em todos os lugares que eu falo, minha mãe até fica bem chateada comigo, porque ela fala que eu encho a boca para falar do meu pai, mas realmente ele é uma pessoa muito foda. Ele é muito diferenciado, não tem jeito. Muito diferenciado. E ela tem esse papel, e ela tem esse papel até hoje, né, de abraçar a família, de estar todo mundo perto, etc. Mas eu enxerguei muito o papel da minha mãe naquela época, naquele momento lá atrás, o quanto que as coisas que ela abriu mão, ou não abriu mão, ou investiu, o quanto que aquilo foi importante para o meu pai chegar onde ele estava. E eu acho que nessa caminhada, eu sempre falo que eu tenho uma energia masculina muito forte, a minha energia masculina é muito forte. E não por um acaso, eu sempre busquei parceiros com uma energia feminina mais forte, né? Que de alguma forma me complementasse. E hoje eu tenho, né, o Gui, a gente tá junto há alguns anos, e isso que você falou, né? Que o Fábio te fala, cara, você está na jornada certa, você está no caminho certo. O Gui fala muito isso, né? Então ele me escuta. Às vezes ele mesmo fala assim, cara, eu tô aqui me segurando porque eu não, sabe? Eu vejo o teu sofrimento, eu vejo quanto que você quer fazer as coisas, eu tô aqui, mas eu não quero interferir, né? Porque é a tua jornada, eu sei o quanto que isso é importante para você. Até que ponto, Fê, a gente está na jornada certa? Até que ponto a gente está
naquele exagero, assim, do tipo, a gente sabe, a gente gosta de trabalhar, né? Existe um ponto de equilíbrio que você fala assim, cara, aqui está correndo o risco de eu abrir mão da minha relação? Existe esse ponto? A gente consegue enxergar esse ponto? Eu não sei se a gente consegue enxergar esse ponto, mas eu acho que existe esse ponto, assim. Eu acho... cara, na verdade, eu pensei tanta coisa agora você falando. Pegando uma referência sobre o que você falou dos nossos pais, eu na minha casa, né, como você falou, meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai sempre trabalharam. E minha mãe, enfim, sempre foi uma mulher muito bem-sucedida, então não tinha isso de... Meu pai ganhava muito mais do que ela e ela tinha um trabalho, enfim. Eu acho que era uma coisa bem igualada, assim. Eu nunca perguntei o salário dos dois, mas a percepção que eu tenho era uma coisa muito igualada. Mas mesmo sendo muito moderno, vamos dizer, para a idade deles, né? Minha mãe teria hoje 78 anos, enfim. Então, ela sendo muito avançada para a idade dela, porque ela sempre trabalhou, ela sempre ganhou dinheiro, não sei o quê, era uma casa muito machista, entendeu? Assim, não era uma coisa... ela que fazia tudo. Assim. Meu pai, eu acho que ele foi aprender onde ficava guardado um copo depois que ele morreu. Assim. Eu não tenho nenhuma memória na minha vida do meu pai, sei lá, indo no mercado, botando uma mesa, falando com a funcionária. Eu não tenho nenhuma memória. Assim. Então, ela era muito bem tratada, meu pai sempre foi muito carinhoso com a minha mãe, sempre foi extremamente carinhoso, mas não importa, mas ela que fazia tudo. Assim. Então, eu acho até uma coisa que eu tenho um perfil muito... O Fábio fala que eu sou muito brigona, e eu tenho um perfil muito... realmente de lutar pelas coisas que eu acho, e esse equilíbrio, é aí que eu vou chegar, eu acho que às vezes eu perco a mão, e talvez muitas mulheres percam a mão nisso, porque eu sempre tenho muito isso dentro de mim, sabe? De, cara, eu trabalho, você vai ter que me respeitar. E aí é para qualquer pessoa, assim, sabe? Uhum. Você vai ter que me respeitar, eu não vou admitir certos tipos de brincadeira, para mim tem coisas que não tem brincadeira, sabe? Assim, eu não acho que é normal algumas coisas, e eu acho, sim, que às vezes, para você chegar no meio termo, alguém tem que puxar um pouco mais a corda para um lado. Então, por um período, isso pode ser mais duro, mais radical, mais exagerado, mas porque alguém tem que puxar a corda para isso chegar no meio termo, entendeu? Então, o meu pai sempre me incentivou a trabalhar, sempre. Ele não achava que eu deveria ser dona de casa, nada disso, mas ele acha... até hoje, assim, que tipo, não, porque você é uma executiva, bem-sucedida, não sei o quê, mas você tem que cuidar da casa, né? Coitado do Fábio. Por que coitado do Fábio? Assim, né? O que aconteceu com o Fábio? Por que ele é coitado? Então, e aí, claro, eu brigo com ele, eu brigo com o Fábio, eu brigo com todo mundo que você me conhece um pouco como é que eu sou, com as minhas batalhas da vida. Mas uma coisa que o Fábio me diz você precisa tanto, sabe? Tipo... o Fábio, um exemplo só bobo, tá? Para fazer uma referência. Se o Fábio me pede, se eu tô sentada na cadeira, na varanda com ele, tomando uma cerveja, e ele me pede, você pode pegar um copo para mim? Eu falo, não, cara, pega você. Por que eu tenho que pegar um copo para você? Entendeu? E, tipo, eu poderia pegar o copo para ele também, sabe? Mas é porque, para mim, já pensa assim, cara, que folga, que machismo, entendeu? A gente tá sentado um do lado do outro, por que não levanta você? Por que tem que levantar eu? Só porque eu sou mulher? Aí, claro, aí sobe em mim todo o meu histórico, meus traumas. E no fundo, ele só me pediu um copo, sabe? Então, a gente conversou muito sobre isso nas últimas semanas, ele falando, cara, você também cuidar um pouco de mim, você ter alguns atos de gentileza, não quer dizer que você está sendo submissa a mim, entendeu? Assim, como é que é esse meio termo que a gente faz, sabe? Assim, eu não quero que você se sinta desrespeitada por isso, mas eu também quero ser cuidado um pouco. Sabe? Eu também não quero ver uma batalha com você de direitos iguais, de você pegou o copo uma vez, eu pego o copo uma vez, sabe? Sim. É muito delicado, né, isso? Isso é muito delicado, né, porque a gente, dentro desse contexto, a gente tem, né, não posso falar que a gente levanta a bandeira do feminismo, porque não seria o caso, mas assim, mas a gente tem isso muito forte dentro da gente, né? Assim como você falou do seu pai, que sempre te incentivou a trabalhar, eu lembro perfeitamente, muito nova, meu pai virando para mim, falando assim, filha minha não depende de homem. Obviamente que aquilo entranhou dentro de mim e eu levei aquilo para a vida, né? Que filha minha não depende de homem. E realmente eu não dependo de homem nenhum, não dependo, na realidade não dependo de ninguém, né? E tem essa questão do limite mesmo, né? De até que ponto... Que eu acho que as mulheres, em geral, talvez percam um pouco a mão, mas falando mais da gente, né? Porque a gente não pode falar do geral falando mais da gente. Eu acho que a gente perde, talvez, um pouco a mão
com os traumas, né? Que talvez é uma temática que a gente possa trabalhar aqui no podcast. A gente, como mulher, a gente tem tantos traumas históricos que algumas coisas relacionadas à profissão ou não, cara, levam a gente para um gatilho que a gente não... É difícil voltar, né? Isso que você falou assim, porra, mas por que eu tenho que pegar o copo? Aqui em casa, no caso, é o contrário, né? Sou eu que sempre peço o copo. Eu sou a folgada da casa. Mas assim, mas por que eu tenho que pedir o copo? Mas porque diversas vezes, assim, cara, o Gui é realmente uma pessoa fora do normal, assim, eu falo que ele enxerga a pessoa, né, com um olhar muito fora, assim, do que normalmente as pessoas fazem, principalmente os homens. Eu acho que eu tenho essa sorte, não sorte, mas esse benefício de ter uma pessoa do meu lado desse jeito. E ele, do jeito que ele é, eu, às vezes, também faço a mesma coisa. Às vezes eu estou falando alguma coisa de trabalho, dividindo, né? Falando alguma coisa de trabalho, ele começa a questionar, mas isso, mas é aquilo. Cara, daqui a pouco eu venho, tipo assim, de que lado você tá, sabe? Mas de que lado você tá? Sou eu que estou aqui, precisando de ajuda, etc. De que lado que você está? Então, acho que tem essa questão do limite, né? E até a gente mesmo, né? Quando a gente fala assim, o papel da mulher, o papel do homem, eu acho que a gente é uma geração, que é onde eu quero entrar agora, a gente é uma geração do meio do caminho, né? Porque a gente teve a referência do passado, e, cara, desculpa, assim, que todas as outras gerações me perdoem, mas, assim, quem abriu esse espaço de, cara, do posicionamento da mulher no mercado de trabalho, etc., cara, foi a nossa geração. As minhas referências eram pouquíssimas, eu não tinha mães de amigas minhas que eram bem-sucedidas ou que trabalhavam, etc. Então, assim, a nossa geração ficou com essa responsabilidade. Eu não tenho, minha mãe trabalhava e tudo, mas assim, eu não lembro amigas da minha mãe, amigas, né, mães dos meus amigos de trabalhar, de ter carreira, enfim. Ainda muito desigual, mas hoje em dia a gente consegue ter algumas referências, né? Assim, eu acho que os nossos filhos vão crescer tendo muitas referências de mulheres bem-sucedidas, mas essa transformação, ela é uma transformação que os dois lados precisam fazer, porque para uma mulher ter sucesso, ela precisa ter espaço para ter sucesso. Exatamente. Ela precisa ter paz para ter sucesso, entendeu? Então, ela não vai conseguir ter sucesso se dentro de casa ela vive um conflito eterno, sabe? Então, assim, cara, isso me dá muita angústia, amiga, assim, eu vejo várias cenas e eu, como passei por uma relação muito abusiva em relação a isso, e o término foi muito difícil, às vezes, eu sei que é muito difícil e emocionalmente você conseguir se livrar de uma relação dessa, sabe? Mas, cara, eu sou aquela que, tipo, vou morrer atirando, sabe? Eu amo minha família, eu mais do que tudo na vida, Fábio, os meus filhos, assim, o que eu sonho? Que a gente fique casada para sempre, até morrer, todo mundo bonitinho, velhinho, aquela coisa de filme. Mas eu não vou desistir de mim e do que eu quero ser, entendeu? Se no meio do caminho, tipo, para mim não tem coisas que são absolutamente inadmissíveis. E eu vejo algumas coisas acontecendo, e os homens faltando respeito com as mulheres. Tipo assim, como você falta o respeito com a mulher que você diz que ama? Para mim é muito doido isso. Como é que você trata dessa maneira uma mulher que você diz que ama, que ela é mãe dos seus filhos e que vocês estão construindo uma família e você acha razoável você fazer isso, entendeu? Sim, sim. E tem essa questão, né, que tem, assim, eu nunca tive relacionamentos abusivos, acredito eu, porque, assim, eu acho que é uma coisa que a gente vem aprendendo muito ao longo do tempo, né? Há muito tempo atrás, eu até comentei sobre eles aqui, fiz um projeto com o Memo, e eles foram apresentando, falando sobre a masculinidade, falando sobre algumas questões que aconteciam dentro do trabalho, que para mim, eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de machismo, né, falando profissionalmente, assim. Cara, para mim, eu tinha tirado de letra. Cara, eu fui a sortuda, eu nunca passei por nada disso. Cara, e quando você começa a entrar no detalhe, você fala assim, caralho, eu achava que isso é normal. Então, acho que apesar de não ter tido nenhum relacionamento abusivo, mas assim, no trabalho, eu acho que a gente cria uma certeza de que algumas coisas são normais, né? A gente, um pouco do que você falou, eu não acho normal. E você estabelece isso logo de cara. Então, assim, eu te conheço, eu acho que você estabelece de cara isso dentro da tua casa e dentro do lugar que você trabalha. Eu acho que você estabelece isso muito bem. Quando eu falei muito do limite, e eu já falei isso em algum episódio, porque, assim, alguém vai ter que sofrer para abrir o espaço.
Sempre tem alguém que vai sofrer para abrir espaço, e quando eu falei que a nossa geração fez isso, é porque assim, eu acho que a nossa geração sofreu e ainda sofre com isso, porque é uma geração que teve que abrir o espaço, né? E a gente teve consciência disso, a gente abriu o espaço. E tem uma linha tênue de que, dentro das organizações, e falando, né, do profissional, a gente não pode ser um problema. Eu acho que esse é o meu grande receio, e eu sempre falo isso. A gente tem que levantar o problema, a gente tem que brigar contra o problema, mas a gente não pode ser o problema. Quando a gente se torna o problema, a gente perdeu a nossa missão. O foco foi para outro lugar, que não para o lugar que é abrir espaço para as mulheres terem sucesso profissional dentro daquela organização. E eu falo também isso para dentro de casa, né? Quando a gente fala e a gente estabelece, cara, é assim, eu sou desse jeito, e quem conhece a gente, quem está se relacionando com a gente sabe da forma que a gente trabalha e o que isso significa para a gente, mas também de não ser tudo sempre um problema, né? De tudo que a gente faz e deixa de fazer não pode ser um problema. Da gente tentar não replicar 100% aquilo que foi dos homens do passado. Falando de mim especificamente, quando eu me olho, eu lembro quando o Pedrinho nasceu e como eu estava trabalhando e etc. Para mim, hoje é muito claro que eu estava replicando o que meu pai fez. Então, assim, que era a referência que eu tinha, né? Eu, diferente de você, não tinha referência, a referência que você teve com a sua mãe. Eu estava replicando o que ele estava fazendo. Então, era sair cedo de casa, voltar tarde para o trabalho, não consegui nem pegar o horário do Pedrinho para dar banho. Coisas que hoje, cara, sim, não fazem sentido. Você não precisa abrir mão disso para você ser bem-sucedida. Eu queria te escutar um pouquinho sobre isso, assim. Porque eu vejo que você é uma puta de uma profissional, uma executiva super bem-sucedida, mas que você não abre mão de algumas coisas que para você é importante. É preciso estar numa posição executiva para conseguir se dar o direito de não abrir mão dessas coisas? Amigo, eu acho que não, eu acho que isso é muito emocional, sabe? Eu acho que isso é a maturidade, entendeu? Assim, e você acreditar que as coisas podem acontecer, assim, sabe? Eu também, eu fui muito descompensada até meus 35 anos, muito focada em trabalho e, tipo, meu relacionamento é esse aqui, tá tudo bem, tá, não tá, tchau também, entendeu? Assim, não era muito uma prioridade. E eu conheci algumas mulheres, acho que até eu já falei sobre isso aqui, eu conheci algumas mulheres quando eu estava morando na Europa, que eram mais velhas, enfim, tinham 50 e poucos anos, super bem-sucedidas, e solteiras e não tiveram filhos e nada disso. O que não é nenhum problema, mas não era a história que eu gostaria de contar. Eu sempre quis ter uma família, enfim. Eu acho que o ser humano é um ser que nasceu para viver em conjunto, não nasceu para viver sozinho, enfim. E eu tracei uma meta na minha vida, assim. Eu tracei uma meta na minha vida de, cara, eu tenho 35 anos, eu quero arrumar alguém, e eu quero arrumar alguém assim, 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 assado, assim, claro, né? Você não pode escolher tudo na vida. Eu botei as minhas top 5 prioridades do que eu acho que, para mim, era importante um parceiro ter de característica. Esqueci algumas coisas importantes, mas, enfim, fiz meu ranking top 5 e, cara, eu fui atrás. Tipo assim, meta, sabe? Vou trabalhar para... E fui atrás até eu conhecer o Fábio, e o Fábio tem essas 5 características... E a gente começou a ficar, e assim, é que eu também, você me conhece, eu não tenho essa coisa da metade da laranja, de, ai meu Deus, é o homem da minha vida, nunca mais eu vou sentir isso por ninguém, eu vou morrer, entendeu? Assim, eu olhei para o Fábio, achei ele interessante, achei ele gatinho, gostei dele, me apaixonei de primeira, com certeza não, ele sabe disso, então não tem problema nenhum, ele vai ouvir isso aqui, mas ele tinha as minhas 5 características, eu falei, cara, vamos ver qual é, entendeu? E foi o que foi, sabe? Então, eu também acho que as pessoas vão reclamando e vão naquele gerúndio, e vão, não estou conseguindo dar tempo, eu não estou conseguindo fazer isso, não, porque eu não estou... E não param, porque eu acho que tem que ser uma coisa meio radical, sabe? Cara, vamos parar, reflete. E muda hoje, sabe? É igual negócio da dieta, você vai esperar 1º de setembro para começar a dieta. Cara, muda hoje, entendeu? O que não tá bom hoje, muda hoje. E dá para mudar, sabe? Dá. Às vezes é sofrido, às vezes é dolorido, não acho que é um processo simples, assim, de maneira nenhuma estou minimizando qualquer tipo de decisão da vida das pessoas, mas eu também sinto que falta um pouco dessa liderança da vida, sabe? Você está montado no cavalo, você tem que pegar a rédea, você tem que segurar, e é isso, você não tem opção, sabe? Não é para se questionar muito, entendeu? Então,
acho que talvez para outros relacionamentos a minha vida seja muito desequilibrada em relação à família e a trabalho, mas eu acho que para mim é equilibrada, entendeu? Assim, da maneira que eu posso ser, entendeu? Da maneira que a minha família funciona, entendeu? O que talvez não era muito razoável para o Fábio, né? Porque, claro, um homem de uma outra criação, de um outro pai, de uma outra mãe, mas que eu também fiz muita questão de tentar explicar e mostrar, dar trabalho da porra, mas eu também acho que é um processo que vale a pena, sabe, gente? Assim, você encontra um cara de, sei lá, 40 anos de idade, que provavelmente teve um pai e uma mãe machista, né, numa média da sociedade, que provavelmente escutou piadinhas e fez piadinhas a grande parte da vida dele. E aí ele casa com uma mulher que quer... não quer nem muita coisa, não. Ela só quer que seja o justo, entendeu? Que seja o correto, que ela seja respeitada, que ela seja, né, admirada, cuidada, enfim... Então, eu acho que dá para achar um equilíbrio, lembrando que o equilíbrio não quer dizer que é metade-metade, né? O significado do equilíbrio não é metade-metade, e que tudo depende do quão intenso e importante é para você. Assim, para mim é muito importante ser bem-sucedida profissionalmente. Então, com isso, eu preciso botar mais peso na minha balança ali. Porque senão eu não vou conseguir, assim, eu não acredito muito em você é um super profissional competente, que seja um funcionário ou que seja um empresário, trabalhando 5 horas por dia. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que você tem que trabalhar muito, 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 ralar muito, 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 muita porta fechada e você vai chegar lá. Então, para mim, eu peço isso. E eu tento, no meu final de semana, enfim, da minha noite, fazer a full também a minha vida pessoal, sabe? Assim, mas... eu acho que dá, só que eu acho que as pessoas precisam, como a gente escreve lá no Instagram, serem os protagonistas das suas vidas, sabe? Ao invés de ficar esperando e culpando, porque meu chefe faz não sei o quê, porque o meu marido não sei o que lá. Tipo, seja você o líder da sua vida, sabe o que você escreveu lá? Ser CEO da sua vida e vai organizar, escreve no papel, entendeu? Divide sua hora, faz uma agenda, hora a hora, do que você quer fazer e muda hoje, entendeu? O que você está esperando para mudar? Está esperando acontecer alguma coisa? Você falou um negócio super interessante de educar, né? Você educa o teu parceiro em relação às coisas que são importantes para você. Cara, que é difícil para entender, né? Mas, assim, tem uma questão de educação. E tem uma questão que as coisas mudam também, né? Eu lembro que meu sonho sempre foi ser CEO. Eu falei assim, cara, meu sonho é ser CEO, eu quero ser CEO de uma empresa e etc. Pá, pá, pá. E hoje, quando eu olho, cara, não sei se ser CEO faz muito mais sentido para mim, dentro do contexto que eu tô, né? Se eu parar para pensar, hoje eu sou CEO de uma marca, né? Mas, assim, meu sonho era ser realmente CEO de uma organização muito grande. E as coisas mudam. Só que o fato de eu mudar a minha jornada para talvez, cara, CEO não faz muito sentido, não quer dizer que a minha questão profissional tenha diminuído. Muito pelo contrário, né? Isso quer dizer que eu só mudei minha jornada. Então, assim, estar aberto para as mudanças de jornada, estar aberto para o que as coisas da vida vão trazer, né? Seja maternidade ou não, o que venha, cara, são coisas que você vai adequando. E eu sempre falo que caminho se conhece andando. Então, assim, cara, precisa andar. Se a gente começar a colocar muitas coisas, muito paradigmas, porque se a pessoa tem que ser perfeita, foi o que você falou, você tinha 5 quesitos. Cara, tô esquecendo alguns aqui, priorizando outros. Cara, que a vida é essa, né? A vida, e a vida, quando a gente fala junto com outra pessoa, né, com o nosso parceiro, é isso, é ajustar a caminhada. Eu acho que é tão importante quanto você ter uma pessoa que respeita e te apoia na questão profissional, do teu crescimento profissional, é que a jornada vai mudando. O caminho se conhece andando e vocês vão andando juntos. A gente vai andando junto. E é na caminhada que a gente também repara se estamos no caminho juntos ou não, porque às vezes a gente vai para caminho separado mesmo, e está tudo bem, isso acontece com todo mundo. Mas eu acho que essa parte que você falou de educar foi uma parte que me chamou muita atenção, porque eu acredito muito nisso, né? A gente vai se educando e a gente vai mostrando que esse caminho é importante para a gente. Que a gente precisa estar aberta para esse aprendizado, até porque você não pode exigir do outro e você também não fazer, né? Então, assim, voltando na referência que eu fiz do copo d'água, realmente
ele me chamou a atenção, assim, de, cara, tipo, não tá legal, entendeu? Assim, por que também precisa ser sempre... E aí, realmente, eu fiz uma reflexão, eu acho que, às vezes, eu posso esticar a corda demais em algumas coisas, por traumas, enfim, e por algumas lutas que, para mim, são muito importantes, sabe? Mas... E aí você faz uma reflexão e você conversa com o outro, sabe? Assim, de ensinar, sei lá, fazer terapia de casal, enfim, buscar o caminho que para o casal seja, de alguma maneira, que funcione para você, mas que não deixe chegar na corda arrebentando já, sabe? Eu também acho que, às vezes, aquela... Não sei se eu já falei sobre isso aqui, que eu faço várias reuniões de feedback com o Fábio, né? Porque eu acho que, às vezes, você está fingindo que não está vendo, está fingindo que não está vendo, e aí você está indo. Chega uma hora que aí o negócio já está totalmente degringolado, acabou, você não consegue mais fazer nada, entendeu? Então, de você conseguir efetivamente ter conversas periódicas e explicar como você é, e o que é correto para você, e o que funciona para você, e quais são as suas expectativas, e, né, aquele... clássico alinhamento de expectativas, porque o outro não vai adivinhar, entendeu? Eu prefiro ser assim do que ficar deixando as coisas acontecerem, achando que, por um milagre, alguma coisa vai mudar, sem ninguém falar nada, algum dia o Fábio vai acordar e vai pensar de alguma maneira diferente. Então, eu prefiro falar com ele, nem que seja até para diminuir as minhas expectativas também, entendeu? Para eu conseguir aceitar de tipo, cara, esse caminho aqui talvez eu não vou conseguir, eu vou conseguir o outro, entendeu? Então, enfim, mas essa é uma das grandes batalhas assim, que eu tenho na vida, e eu acho que a gente pode ajudar pensando no vizinho do lado, sabe? Às vezes, assim, até o nosso próprio podcast, eu queria que fosse uma parada que tivesse 1.225.000 inscritos e que as pessoas estivessem comentando no mundo, e que a gente estivesse tendo relatos de milhares de mulheres, que a gente consegue de alguma maneira impactá-las. Pode ser que um dia aconteça isso, assim, e hoje, sei lá, não sei quantas pessoas a gente tem inscrito, mas que seja meia dúzia, enfim, você conseguir fazer um impacto e você ajudar uma pessoa, sabe? Assim, eu penso na mesa de restaurante com as minhas amigas, entendeu? Se eu consigo estar com 3 mulheres e de alguma maneira passar algum tipo de mensagem para elas se fortalecerem e terem coragem de ser felizes, isso eu já ganhei meu dia, sabe? Assim, já resolveu a metade da minha jornada da vida, entendeu? Eu acabei virando executiva, mas eu acho que às vezes eu teria muito mais caminho para fazer alguma coisa mais pelo lado das mulheres, enfim. Quem sabe um dia. Quem sabe? Quem sabe não, né? Você não deixa de estar atuando de alguma forma como conselheira num lugar que faz isso, né? Que cuida disso, né? Então, vou aqui, assim, concordo super, e a gente tem recebido alguns feedbacks, e só esses feedbacks para a gente já vale o que a gente está fazendo aqui. Vou encerrando porque hoje eu tomei conta do tempo, porque no último podcast a gente não parou de falar, então hoje realmente eu tomei conta. Eu vou retomar aqui uma frase que eu falei logo no início, que eu estava falando dos meus pais, e eu trago essa frase atualizada para os tempos modernos. Do lado de uma grande mulher, existe um grande homem. Do lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Do lado de uma grande mulher, existe outra mulher, mas sempre do lado. Né? Eu acho que é isso que a gente traz aqui no podcast, a importância não é sobre estar na frente ou atrás, é sobre estar ao lado, né? Exato, exato. E até esse do lado de uma grande mulher ter uma outra mulher, não só em relação, né, à sexualidade, mas eu acho que em relação a toda vez que você for criticar uma mulher, você refletir se você faria a mesma crítica se fosse uma atitude de um homem, entendeu? Eu acho que é muito importante isso. A gente enche a boca. A gente não, porque eu já estou me libertando disso, graças a Deus. Para criticar quando é um homem e quando é uma mulher. E se fosse um homem, talvez as pessoas não criticariam, achariam mais normal. Então, é sempre aquela lembrança de quanto a gente precisa, como mulher, efetivamente se abraçar, se cuidar, se proteger. É isso, Fê. Muito, muito obrigada. Vou fechar aqui com a nossa hashtag. É importante a gente fechar com a nossa hashtag, que eu já recebi feedback, todo mundo adora a parte da hashtag. Ah, é? A minha hashtag de hoje seria... Acho que seria essa frase que eu acabei de falar. Ao lado de uma grande mulher, existe um grande homem. Existe quem for, mas existe ao lado. Então, para mim, seria a hashtag Juntos Somos Mais Fortes.
Ah, para, que essa ia ser a minha. Você já fez a sua hashtag, que era a outra, junto do lado de uma mulher. Tá bom, vou procurar outra. Peraí, vou pensar. Caraca. Esse hashtag Juntos Somos Mais Fortes é muito maravilhoso. Não, você pode usar a mesma hashtag, minha. A hashtag fica ainda mais Não, eu forte. acho que a hashtag pode ser muito grande, que eu queria falar quase uma frase. Faz a sua hashtag. Hashtag não desista de encontrar o parceiro correto. A gente já virou uma frase, né? Não sei. Hashtag ter coragem para ser feliz, é isso, gente. E aí ter coragem para ser feliz é sabendo que às vezes a gente tem que dar um passo atrás, deixar a nossa pedra no meio do caminho e abrir uma outra porta para uma outra pedra, uma outra pessoa que vai te acompanhar e que sim vai ser a pessoa que vai andar ao seu lado. Maravilhoso. Normalmente a gente fecha com a hashtag, depois a gente fala, levanta a temática, qual vai ser a próxima temática do próximo episódio, mas como a Mari não está aqui, a gente vai passar pelo conselho do nosso podcast, Mari vai participar e a gente vai divulgar para vocês qual será a próxima temática do nosso próximo episódio. Amiga, te amo muito. Te amo, amei. Obrigada. Beijo, até a próxima, gente. Beijo, gente, obrigada.